A história começa há 20 anos, quando houve um evento que transformou a história mundial das masmorras. No ano 1, esse dia ficou conhecido como o amanhecer de uma nova era. No momento atual, nosso protagonista principal sobreviveu e até conseguiu se tornar um caçador de classe S, mas, apesar disso, não estava feliz, pois sua irmã já tinha morrido. Ele se culpava e se sentia triste pelo que aconteceu. Agora, ele estava diante do portal pronto para entrar na masmorra. Ele entrou no portal e se transformou em seu traje de aventureiro. Ele abriu sua janela de sistema segurando sua pulseira e confirmou que já era um aventureiro de classificação S. Seu nome é Kiyomi, 30 anos, um assassino de classe S de nível 50. Neste momento, Kiyomi que ainda estava se apegando a tal coisa sem saber o motivo de sua tristeza, mas ele decidiu esquecer isso por enquanto. Ele foi para seus companheiros de equipe, que eram um total de 4. Eles exploraram a masmorra liderados por um espadachim. Quando chegaram ao seu destino, um lobo das sombras de classe B apareceu. Era tão enorme e seus olhos estavam brilhando. Ei, Kiyomi, tente lidar com este sozinho, disse o espadachim. Kiyomi que não mostrou nenhuma reação e apenas concordou com seu companheiro. Ele então avançou contra o lobo, que rugiu e pisou com força no chão, desmoronando em pedaços. Este lobo sentiu um inimigo. Kiyomi estava escondido na enorme rocha e sentiu um poder avassalador vindo deste lobo. Ele nunca imaginou que esse tipo de monstro normal fosse realmente forte. Ele continuou avançando contra o monstro e aproveitou a oportunidade enquanto o monstro olhava para o outro lado. Ele segurava sua adaga planejando esfaquear o monstro instantaneamente. Ele conseguiu esfaquear o lobo, fazendo o sangue do lobo espirrar. O lobo se virou e o viu. O lobo então o atacou com suas garras. Seu sangue também espirrou e ele caiu no chão. O lobo se aproximou dele e rugiu tão alto que estava prestes a devorá-lo vivo, mas então seu companheiro espadachim interferiu e decapitou o lobo sem hesitação. A cabeça do lobo foi jogada atrás de Kiyomi e ele ficou perplexo quando o espadachim questionou por que ele estava lutando para matar um monstro de classificação B. Você é muito fraco para um classe S. Por que não desiste de ser um aventureiro? Disse o espadachim. E ele ficou sem palavras sabendo que o espadachim estava certo sobre ele. A dama com eles impediu o espadachim de zombar de Kiyomi, mas infelizmente ela também intimidou Kiyomi, dizendo que Kiyomi não estava se saindo mal como o assassino mais fraco. Kiyomi estava tão desanimado enquanto os ouvia. Ele estava ciente de que era fraco e ficou determinado de que o assassino não era adequado para o combate. Mesmo que ele seja ridicularizado e suas habilidades não correspondam, ele ainda se apega a este grupo de classe S. Ele sempre checava o sistema. Foto de sua irmã em seu colar para se motivar em momentos como este. Ele estava fazendo tudo para poder ver o sorriso de sua irmã novamente, a fim de encontrar tratamento para sua irmã. Ele estava trabalhando desesperadamente como um aventureiro, mas ele não conseguiu encontrar a tempo. Então a doença de sua irmã progrediu muito rápido, resultando em seu falecimento. Infelizmente, após sua irmã falecer, ele não pôde mudar a maneira como estava vivendo até agora e então o limite de um assassino foi atingido. Foi provado que o assassino era a classe mais fraca e que não era adequado para o combate. Agora, eles estavam lutando contra o monstro dentro da masmorra, mas ele era quem parecia ser inútil. Após uma hora de luta, eles descansaram por um momento. O espadachim com eles proclamou que ele já estava cansado, então ele disse a todos que eles agora poderiam retornar depois de descansar um pouco. Ele estava sentado ao lado do cadáver de um monstro. A apoiadora então estendeu sua mão e tocou a mão do espadachim para curá-lo. O espadachim então informou a todos que discutiriam as recompensas durante esse intervalo. Kiyomi, ao mesmo tempo, tremia de agonia, mas o suporte nunca ofereceu ajuda a ele. Kiyomi, você está bem sem nenhuma recompensa desta vez, certo? O espadachim disse, e Kiyomi estava estancando seu sangue causado pela ferida em sua cintura. Ele então respondeu que não se importava com a recompensa e seus companheiros ficaram felizes com sua resposta. O espadachim estendeu a mão para ajudá-lo a ficar em pé, enquanto dizia que ele deveria estar grato que eles estão mantendo um fraco como ele no grupo. KYM aqui usou seu tratamento em direção a ele, mas ainda assim, ele continuava trabalhando como um aventureiro porque em uma masmorra possibilidades desconhecidas sempre existem. Ele estava parado enquanto ainda suportava a dor. Seus companheiros estavam saindo primeiro antes dele. No momento em que Kiyomi estava pronto para sair, ele de repente sentiu o chão tremer. Alguma parte da masmorra desabou e desta vez, outro monstro que parecia ser o chefe havia aparecido e bloqueado o caminho deles. Ele ficou aterrorizado ao ver o monstro, pois acabou por ser um dragão mecânico classe S. Kullen. Um oponente digno veio como a cereja do bolo hoje. O espadachim pronunciou,
Mas para Kyumi algo parece diferente para este monstro, já que é improvável que seja qualquer chefe que ele já enfrentou até agora. O espadachim estendeu sua espada e decidiu ir eliminar o monstro. Enquanto pedia ao suporte para ajudá-lo, ele avança no monstro, enquanto o monstro lança um ataque sobre eles. Sua espada, infelizmente, se quebrou ao meio e ele estava tremendo de agonia. Ele percebe que este monstro diante deles é muito forte. Eles decidiram fugir e Kyumi concordou com a ideia deles, já que fugir era muito mais sensato para ele, sabendo que este monstro desconhecido era realmente muito poderoso. De repente, ele voou para longe e deslizou no chão, sem entender porquê, e descobriu que foi chutado por seu companheiro. Seu companheiro se desculpa com ele com um sorriso no rosto. Kyumi então percebe que está diante do monstro e seus companheiros o fazem de isca para poderem escapar. Ele estava tão assustado. O monstro então mordeu sua cabeça enquanto os três fugiam sem sentir qualquer culpa, pois já tinham planejado cortar laços com Kyumi após caçar neste calabouço. Kyumi era tão inútil para eles, mas desta vez ele finalmente se tornou útil aos olhos deles. Agora, Kyumi estava sem cabeça, seu corpo estava ajoelhado no chão e sua mão estava cortada. Surpreendentemente, acabou sendo um clone. Kyumi estava escondido na coluna e, felizmente, escapou por pouco com o clone. Ele estava grato pela alta agilidade de um assassino, mas não podia aceitar que seu grupo o usasse como isca para escapar. Agora, ele também queria escapar, pois estava certo de que não poderia lutar contra o monstro sozinho. Mas, de repente, ele ouviu o monstro falar, dizendo que seu plano estava indo bem e que ele atravessaria o portão e aniquilaria os humanos. Kyumi ficou assustado. O monstro deu um passo, acrescentando que chegou a hora, já que os portões estavam abertos. O monstro enfrentou Kyumi, que então disse ao monstro que seria impossível para os monstros atravessarem o portão, mas o monstro respondeu que era possível para ele. Kyumi estava com medo, sabendo que seria inédito se a afirmação do monstro fosse verdadeira. Ele segurou sua adaga pensando que não poderia escapar desta vez depois de ouvir o que o monstro disse. Ele se levantou e se preparou corajosamente para lutar, mesmo que houvesse apenas uma pessoa que ele pudesse salvar. O monstro se levantou proclamando que Kyumi não podia fazer nada, especialmente porque era alguém que foi usado como isca. Ele então sopra e ataca, e Kyumi imediatamente ativa vários clones para confundir o monstro. A maioria de seus clones se despedaçou e o monstro atacou os clones restantes que ele conseguia ver. Ele não sabia que Kyumi estava acima dele e carregou. Ele esfaqueou o monstro usando sua adaga, mas o monstro estava muito rígido. O monstro então o atacou e ele voou para longe e bateu na parede. Ele estava sangrando, mas apesar disso, ele estava com tanta dor. Ele estava positivo de que deveria haver uma chance de vencer. Ele usou seu clone, mas o monstro detectou seu corpo real usando seu golpe. Então o monstro soprou um ataque mais uma vez e desta vez ele se encolheu ao perceber algo. Seus clones voaram para longe e seu corpo principal já estava exposto. Ele então conclui que o monstro pode ter detectado seu corpo real usando seu calor. Ele olhou para o monstro e viu a localização do olho. Ele então conclui que se pudesse esfaquear este olho, ele poderia possivelmente. Para derrotar o monstro, ele decidiu arriscar sua vida pelo bem da humanidade. Então, ele investiu contra o monstro com seus 3 clones, e o monstro ficou confuso sobre o que ele estava tentando fazer. Foi mal, estou colocando minha vida na linha, murmurou Kyumi enquanto corria em direção ao monstro. O monstro estendeu a mão para pegá-lo e seu corpo real foi infelizmente atingido pelas garras dele, mas mesmo assim ele continuou se aproximando do olho do monstro e o esfaqueou usando seu punhal quebrado combinado com sua técnica de lâmina fantasma e corte. O sangue do monstro espirrou em seu rosto. O monstro gritou de agonia e uma silhueta então apareceu. Uma parte de seu corpo explodiu e ele não sabia como isso aconteceu. Ao mesmo tempo, Kyumi estava sorrindo, sabendo que fez o movimento certo, mas ele não pode negar o fato de que já está no seu limite por possuir o trabalho mais fraco. Ele pensou em ser legal e magnífico. Esta é a primeira vez que fui empurrado tão longe. O plano será adiado. Vamos nos encontrar novamente, disse o monstro e desapareceu. Kyumi sabia que era o fim de sua batalha contra o chefe monstro neste calabouço, mas não estava certo se ajudou o mundo depois de derrotá-lo. De repente, uma janela desconhecida apareceu acima dele. Dizia que haveria um bônus de missão a ser aplicado, mas não havia missão atualmente. Kyumi se perguntou o que era aquela tela acima dele, mas então fechou os olhos e esqueceu, pensando que não importava agora que estava morrendo. Um alarme de repente soou. Um homem o desliga e se levanta confuso. Ele vai para o banheiro e grita de repente. Acabou sendo Kyomiki, mas em uma versão mais jovem de si mesmo. Ele ficou perplexo ao saber que estava vivo e surpreendentemente regrediu no tempo. Ele se tocou para se certificar de que não estava sonhando. Ele se perguntou por que retornou e concluiu que poderia ser a influência do monstro com quem lutou por último. Então,
Ele lembrou da tela desconhecida que apareceu antes e lamentou pensando que poderia ser por causa dela. Ele voltou para sua cama quando ouviu seu telefone tocar. Ele atendeu e viu uma mensagem de sua irmã mais nova. Sua irmã disse que estava desejando chocolate. Sua irmã se chama Natsu. Ele sente muita saudade dela e lágrimas caem de seus olhos ao perceber que sua irmã também estava viva e eles estavam juntos novamente. Ele enxugou suas lágrimas e disse a si mesmo que não havia nada para hesitar agora. Ele prometeu que não cometeria os mesmos erros novamente pelo bem de sua irmã. Ele ficou sério, dizendo a si mesmo para garantir salvar Natsu desta vez. Ele imediatamente correu para o hospital onde Natsu estava internada. Ele abriu fortemente a porta, assustando Natsu. Natsu ficou chocada, se perguntando o que havia acontecido com seu irmão. Kyomiaki então correu em direção à sua irmã e a tocou, sorrindo amplamente ao confirmar que Natsu era real. Natsu também sorriu, pensando que seu irmão estava apenas brincando. Será que existe uma versão falsa de mim? Ela disse. Desta vez, as notícias sobre a febre mona foram transmitidas na televisão. O âncora disse que o número de pacientes continua a aumentar e o tratamento principal para a doença ainda está em pesquisa. Eles também mencionaram que os pesquisadores ainda estão procurando por uma droga de anticorpos civis. Kyumi ficou furioso assistindo as notícias, pois sabia que nenhuma droga poderia curar a febre mona. Ele também estava ciente de que os pesquisadores desenvolveriam o tratamento correto, mas apenas no futuro. E para ele poder pagar esse tratamento, ele deve se tornar um aventureiro. Então, ele percebeu que não havia motivo para relaxar agora, para que pudesse se registrar como um aventureiro o mais rápido possível. Ele saiu do hospital e seguiu para algum lugar. De repente, uma missão apareceu. Ele precisava completar 10 corridas de morro, 20 flexões e cumprimentar 30 pessoas. Kyumi estava tão confuso, pois nunca teve uma missão dada por um sistema assim antes. Além disso, a voz do sistema é a voz que ele ouviu antes de sua morte, dizendo que uma missão seria sua recompensa pela subjugação de Ku. Ele sorriu levemente ao perceber que, com a ajuda de seu sistema, poderia facilmente se tornar mais forte. Ele começou a cumprimentar um senhor e o senhor se assustou com sua voz alta. Ele se curvou ao senhor para mostrar respeito e depois se afastou. Ele se sentia um pouco irritado, pois cumprimentar pessoas era muito embaraçoso para ele. Ele sabia que não contaria a menos que usasse uma voz alta, então não tinha escolha. Ele já cumprimentou um total de 2 pessoas e facilmente completou 10 das corridas de morro. Ele também completou as flexões logo após a corrida de morro, então continuou a cumprimentar pessoas para terminar a missão. Depois de 1 hora, ele finalmente completou tudo. A janela do sistema então apareceu para declarar que ele completou a missão e a recompensa foi emitida instantaneamente. De acordo com o sistema, um crescimento substancial é dado como bônus de limpeza e desejava que Kyomi ainda fizesse o seu melhor para o amanhã. Felizmente, ele subiu para o nível 3, o que ele não conseguia acreditar, já que normalmente levaria cerca de 3 meses. Ele então sorriu e concluiu que poderia seguir o caminho mais forte se tudo agora fosse verdade. Após cumprimentar a última pessoa, a senhora lhe deu um doce e ele aceitou, apesar de ser tímido. Enquanto isso, ele chegou ao registro de aventureiros. Ele disse ao atendente que, após a atendente analisar seu status como aventureiro, ela lhe entrega a pulseira. Ele então viu seus detalhes e percebeu que atualmente tinha 18 anos de idade, classe F sem classe. Ele também confirmou que realmente era um aventureiro de nível 3 agora. A atendente então disse a ele que ele poderia escolher sua classe com a pulseira, desejando que ele escolhesse sabiamente. Ele então agradeceu à senhora. Cada classe tem seu próprio conjunto de habilidades. Surpreendentemente, a classe que ele escolhe é nada. Ele queria permanecer sem classe, e até mesmo disse isso em voz alta para a pulseira. As pessoas que ouviram sua decisão riram alto, sabendo que ser sem classe não seria capaz de conquistar um calabouço. Eles o chamaram de idiota, mas ele não se importa, pois acredita que ser sem classe eventualmente será considerado como a rota mais forte. A atendente também ficou decepcionada com sua decisão. Ela disse a ele que seria melhor se ele escolhesse sua classe sabiamente, mas não fosse sem classe, mas então Kyumi não estava ouvindo ela. Depois de estar na guilda de aventureiros, ele então foi para a armaria e comprou uma espada mordida do demônio como sua arma. O velho estava preocupado com ele e perguntou se ele realmente podia lidar com a espada facilmente. Kyumi ficou feliz, pois era muito leve para ele, mesmo sem uma habilidade com espada. E ele estava certo de que era porque ele já estava no nível 3. Ele então carregou a espada longa em suas costas e estava bem com seu preço caro, pois acreditava que o investimento inicial é muito importante. Além disso, ele já tem a primeira parte agora. Ele foi diretamente para o calabouço do iniciante. Havia aventureiros fora do portal e eles tinham medo de entrar,
Para sua surpresa, Kion Miyaki entrou sem medo algum. Eles se sentiram tão pequenos enquanto olhavam para Kion Miyaki, dizendo que ele poderia ser um verdadeiro negócio. O portal do iniciante o levou para a floresta e, ao entrar, ele sentiu uma sensação nostálgica, já que também costumava começar aqui. Quando ele entrou, havia limos pegajosos da classe F ao redor. Ele então os eliminou sem dizer uma palavra e enquanto lutava usando a espada, ele sentiu que seu corpo ficava leve, mesmo sem habilidades. Era realmente fácil para ele como um nível 3. Ele também eliminou um esqueleto de espada da classe F dentro do calabouço do iniciante e se lembrou de que costumava lutar para matar esses tipos de monstros, mesmo com sua habilidade de assassino. Depois de executar a onda de monstros, ele finalmente terminou facilmente, o que o fez se sentir satisfeito. Ele então pegou as pedras mágicas que foram deixadas pelos monstros. Essas pedras serão usadas para produzir energia com a ajuda da ciência. Os aventureiros de nível vão dentro dos calabouços para encontrar essas pedras. Enquanto pegava as pedras, ele ouviu de repente um rugido alto. Aconteceu que havia outro monstro que apareceu, um monstro raro da classe E. Ele voltou para a guilda de aventureiros e disse à atendente que ele era um pouco diferente do que ele havia planejado. A atendente pensou que ele falhou em ser sem classe, então ela disse que era realmente impossível ser sem classe, mas então Kyumi disse a ela que ela estava errada. Ela ficou chocada no momento em que Kyumi colocou sua bolsa na frente da senhora e estava cheia de pedras mágicas. Um homem de repente tocou no ombro de Kyumi. Espere um minuto. Um sem classe derrotando um monstro raro. Isso deve ser trapaça. O cara desconhecido ficou furioso enquanto puxava a camisa de Kyumi. Surpreendentemente Kyumi apertou o braço do cara e o cara estava tremendo de dor. Então ele correu para seus amigos depois que Kyumi o soltou. Agora Kion Miyaki ganhou um total de 10.068 ienes. Neste momento, uma missão de emergência foi iniciada subitamente, e Kion Miyaki ficou chocado ao vê-la. Ele estava olhando para seu sistema, imaginando que missão de emergência poderia ser. Ele verificou no sistema e descobriu que precisava cantar Compaixão por 5 minutos na frente da estação. Ele estava irritado com a missão, mas como poderia ajudá-lo a ficar mais forte, ele decidiu fazê-lo apesar de que seria constrangedor. Ele foi para a estação e se posicionou na frente. No momento em que começou a cantar, as pessoas ficaram chocadas e algumas até o gravaram em vídeo. Também havia, ao completar a missão, o item de recompensa foi emitido e caiu em seu punho. Logo após, quando ele abriu a mão, ele viu um anel de pedra mágica de avaliação. Ele ficou contente, pois nunca imaginou que obteria esse anel em um momento tão oportuno. A maestria é um indicador de quão bom é a afinidade das armas de alguém. Quanto maior a maestria, mais eles podem extrair as capacidades das armas. Neste momento, sua espada está atualmente na maestria 8. Ele tinha 78 pontos de poder de ataque, 77 pontos de poder de defesa, 73 pontos de poder mágico, 79 pontos de poder de defesa mágica, 83 pontos de agilidade e 116 pontos de sorte. Suas habilidades adquiridas são Espada de Chamas, Radiação e Dança do Céu Ascendente. Ele ficou feliz ao ver que tinha maestria 8 e, se não fosse sem classe, ele sabia que ainda estaria em 0 ou 1. Então, ele voltou para o calabouço do iniciante na parte inferior e lutou mais contra as gosmas pegajosas enquanto executava suas novas habilidades. Um esqueleto de espada de osso de classe F também começou a aparecer e ele estava lutando calmamente, já que a habilidade estava se tornando mais familiar para ele. Ele se sentia tão bem enquanto cortava os monstros e os eliminava instantaneamente. Depois de derrotar várias ondas de monstros, ele decidiu parar por hoje. Ele abriu seu sistema para verificar seu status. Surpreendentemente ele subiu para o nível 4. Sua grande espada agora está na maestria 10 e seu poder de ataque se tornou 80 pontos. Seu poder de defesa se tornou 79 pontos. Seu poder de defesa mágica se tornou 81 pontos. Seu poder mágico se tornou 75 pontos. Sua agilidade se tornou 85 pontos e sua sorte se tornou 118 pontos. Não houve mudanças em suas habilidades adquiridas, mas ele recebeu 4 pontos de bônus ao subir de nível. Ele estava se perguntando onde poderia colocá-los e decidiu colocá-los todos em sua sorte, já que tem uma boa afinidade com a maestria. Depois de tudo, ele então pegou todas as pedras mágicas enquanto dizia que o resultado do grande dia de hoje foi satisfatório. Então, ele decidiu sair do calabouço e voltar para a guilda de aventureiros. Quando chegou lá, havia um homem na recepção e ele estava forçando a mulher a lhe dar as informações de outra pessoa. A mulher ficou um pouco assustada,
pois não tinham permissão para fornecer nenhuma informação sem autorização. Então ela viu Kion Miyaki indo em sua direção, então apontou para ela enquanto dizia que KY Miyaki era a pessoa incrível que ele estava procurando. O cara então tocou no ombro de Kion Miyaki e proclamou que estavam recrutando aventureiros competentes. Kion Miyaki então concluiu que esse cara precisava dele e queria que ele fizesse parte de sua equipe. O cara disse sim e ficou chocado quando viu a bolsa de armazenamento completa de Kion Miyaki. Kion Miyaki percebeu que o cara estava olhando para sua bolsa, então informou que estava cheia de pedras mágicas. O cara ficou impressionado com ele, enquanto Kion informava o cara que ele era um novato, mas então o cara disse que não importava, já que experiência não importava para pessoas talentosas. Ele então informou que o Miki era do clã da Serpente de Sangue, que estava planejando conquistar o calabouço de classe S, Abismo. Kyumi ficou chocado ao ouvir isso, sabendo que o calabouço de classe S Abismo é o primeiro calabouço a aparecer, além de ser um calabouço supremo. Seja agora ou no futuro, ninguém nunca o limpou. Ele estava interessado, mas precisava recusar. Um cara perguntou a ele se ele queria vir, mas ele recusou o convite. O cara então colocou o braço no ombro de Kion Miki e perguntou sobre seu trabalho. Kyumi então respondeu honestamente que era sem classe. Então você é sem classe, um cara indeciso que nem sequer consegue escolher um trabalho, disse o cara em voz alta e riu. Ele bateu forte nas costas de Kion Miki e disse que perdeu o interesse em convidá-lo. Então ele se afastou e chamou KY Miyaki de perdedor. A atendente então pediu desculpas a KY Miyaki pelo problema, já que foi ela quem o apresentou ao cara. E então ela disse que está tudo bem, já que ele não se importa com isso. Ele então colocou sua bolsa cheia de pedras mágicas na mesa e mais uma vez a atendente ficou sem palavras. Ela não pode acreditar que Kion Miyaki seja sem classe, mas Kion Miyaki disse que ele realmente é. Ao mesmo tempo, havia uma mulher recém-chegada à guilda de aventureiros. Ela caminhou até o balcão principal e cumprimentou Kion Miyaki, que a encarou e perguntou se estava atrapalhando. Desculpe, então não é isso, respondeu a mulher com um sorriso no rosto. Nesse momento, Kyumi viu claramente como a mulher era excepcionalmente bonita. A mulher então informou Kyumi que tinha vindo porque ouviu internacionalmente que Kyumi limpou um calabouço como sem classe. Kyumi então disse que era verdade e informou a mulher que ele realmente escolheu ser sem classe. A mulher sorriu para ele e disse que ele era uma pessoa interessante. Ela então perguntou a Kyumi se havia alguma vantagem em ser sem classe e Kion apenas respondeu que era um segredo comercial. Você é inteligente, eu gosto de você, disse a mulher. Ela então se apresentou no jogo como Alice Takagi, do clã Carnelian Rage. Você entenderia se eu dissesse que sou uma aventureira de classe S? Perguntou, mas então Kyumi apenas perguntou o que exatamente ela precisava dele. A atendente ficou chocada quando a mulher respondeu